E não é que poderíamos ter Galvão Bueno narrando a Copa do Mundo? Como assim? Ele vai voltar para a Globo? Ele saiu meio chateado? Não, não, não. Ele pode narrar pelo SBT e eu explico tudo nesse vídeo. Vamos falar dessa possibilidade de Galvão narrando a Copa no SBT e da própria negociação do SBT, que o SBT está travando e está quase certo para ter a Copa do Mundo de 2026. Vamos lá, duas matérias aqui do Mídia Esportiva, do Ribamar Xavier. Galvão Bueno deve narrar Copa do Mundo de 2026 no SBT. O SBT está prestes a anunciar um reforço histórico para sua cobertura esportiva, Galvão Bueno. O narrador mais icônico da televisão brasileira deve ser a principal voz da Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo informações de Gabriel Wacker, o contrato já está no departamento jurídico da emissora e pode ser assinado nos próximos dias por Galvão Bueno. Galvão Bueno narrará os jogos da seleção brasileira, partidas decisivas e a grande final, devolvendo ao público a atmosfera de Copa em sua voz inconfundível. Eu dou a minha primeira pausa aqui primeiro para pedir o seu like. Não demore tanto como o Galvão a assinar o contrato, dá logo esse like. E vamos falar aqui de como o SBT pode marcar um golaço, né? A Globo deixou o profissional aí voando e eu tenho certeza que muita gente vai preferir assistir os Jogos do Brasil no SBT, tendo a possibilidade de Galvão Bueno estar narrando. Ou seja, a gente vai ter aí, depois de muitos anos, teve a Copa passada, nós tivemos já a concorrência da Cazé TV. Mas agora uma concorrência mais ampla. A própria Globo deve ter dois canais, a GE TV e a TV aberta, tem a TV fechada, tem a Casa TV e agora tem o SBT. E muitas pessoas com certeza irão assistir no SBT por conta da narração de Galvão Bueno, que sempre é icônica. Vamos seguir agora com a matéria. Parceria entre SBT e N Sports viabilizou a chegada de Galvão. A entrada de Galvão Bueno na cobertura da SBT foi costurada pela N Sports, empresa da qual o narrador é sócio. O canal fechou uma parceria de colaboração em fornecimento de equipe para a transmissão da Copa do Mundo de 2026, sendo peça-chave na negociação. Essa movimentação reforça a estratégia do SBT de estruturar uma equipe forte para enfrentar a Globo e a Cazé TV, que também terão um peso significativo na cobertura do Mundial. Lembrando, né, que o SBT tem Thiago Leifert, que é um cara que, por mais que não agrade muita gente, mas ele é um cara muito querido na internet, tem um público próprio, já narrou videogame, enfim, é um cara que tem suas polêmicas, mas ele é muito bem quisto, então pode ser uma equipe de bastante peso. Futuro de Galvão na Band ainda em discussão. Atualmente, Galvão Bueno comanda o programa Galvão e Amigos às noites de segunda-feira na Band. Ele ainda deve conversar com a emissora para definir seu futuro no projeto. Uma possibilidade é manter o programa até a véspera da Copa, conciliando os dois trabalhos. Novos projetos em vista para a Copa do Mundo em 2026. Após a assinatura do contrato, Galvão, SBT e N Sports devem desenvolver novos conteúdos para potencializar a cobertura. O objetivo é ampliar a presença multiplataforma e aproveitar ao máximo a força comercial da Copa do Mundo de 2026, já que movimenta o mercado publicitário. Vou dar uma nova pausa aqui para falar sobre isso. O SBT tem um stream, o SBT+, que eu nunca usei, para ser bem sincero, mas dizem que é muito bom. Então você já tem uma plataforma ali com bastante usuários. O SBT tem uma base de fãs, ainda que ela não seja a segunda TV em audiência, mas ela tem uma base muito engajada. Tem esses projetos de internet, a N Sport já trabalha com isso há muito tempo, transmite alguns torneios de futsal, de esportes olímpicos, já transmitiu Série C, já transmitiu agora a pré-temporada europeia, enfim, eu creio que dá para estruturar sem grandes problemas, sem ser uma transição muito dura. E o próprio SBT tem programas esportivos agora, já que o SBT transmite já esportes, ele fez esse movimento, enfim, acho que não será um grande problema, será inclusive importante para que essa audiência seja construída e consolidada para quando chegar a Copa do Mundo não seja só uma surpresa. Acho que é importante esse trabalho prévio para quando chegar lá as pessoas já estarem acostumadas a assistir
futebol no SBT. Isso já está nesse processo, né? Desde que começou a transmitir Champions League, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste aqui no Nordeste. Enfim, eu creio que mais passos nessa direção, usando inclusive agora o xodó, que é o YouTube, tende a consolidar e quando chegar na Copa do Mundo, explodir de audiência. Vamos continuar. Se confirmada, a chegada de Galvão Bueno dará ao SBT não apenas a chance de transmitir os jogos na seleção, mas também o prestígio de ter a principal voz da Copa em sua programação. Agora vamos entender como é essa história do SBT transmitindo a Copa do Mundo, né? Matéria também no mídia esportivo aqui, ó. SBT avança e pode transmitir Copa do Mundo 2026 com jogos da seleção brasileira. O SBT está muito perto de conquistar um dos maiores triunfos da história recente, a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Segundo informação do jornalista Gabriel Wacker, no portal F5, as negociações entre a emissora e a Live Mode estão em fase final e podem ser oficializadas ainda essa semana. Jogos da seleção brasileira no pacote do SBT. O acordo em discussão prevê que o SBT transmita os jogos da seleção brasileira e também a grande final do torneio marcada para julho de 26. Esse detalhe coloca a emissora em posição estratégica, já que os confrontos da equipe comandada por Carlo Ancelotti são os mais cobiçados pelo público e pelo mercado publicitário. E eu acho bem interessante porque para uma TV que não tem uma tradição esportiva tão grande, está tentando recuperar, construir, na verdade, ter exclusivamente os jogos da seleção, que são aquilo que interessa a grande massa de brasileiros, é interessante, porque os outros jogos já vai ter na Globo, já vai ter na Casa TV, já vai ter na TV a cabo. Acho que seria um custo a mais para uma audiência pequena e que atrapalharia a grade tradicional do SBT, que tem sua audiência cativa. Então eu vejo esse direcionamento, e ainda mais com Galvão Bueno na voz, uma jogada muito acertada. Globo e Casa TV também terão peso na Copa do Mundo. Enquanto o SBT avança, a Globo já garantiu a exibição dos 52 jogos em TV aberta, mantendo a tradição de décadas na cobertura da Copa do Mundo. Já no universo digital, a Casa TV terá todas as partidas em seu canal do YouTube, reforçando o espaço que conquistou nas transmissões esportivas. Lembrando que na Copa passada teve jogo que a Casa não teve direito, eles faziam uma espécie de react. Record ficou pelo caminho. Record chegou a estudar a compra dos direitos da Copa do Mundo de 26, mas recuou. Apesar de ter recebido sinal positivo do mercado publicitário, a emissora considerou um investimento alto demais para o retorno esperado, classificando a negociação como um tiro curto. Estratégia do SBT e nomes para a transmissão. Essa matéria eu acho que é de antes de saber que Galvão estava ali quase acertado. Para o SBT, a aposta é clara: usar a Copa do Mundo de 26 como motor para impulsionar a programação e atrair anunciantes. Além do forte apelo comercial, a emissora já avalia reforço em sua equipe esportiva. Hoje, Thiago Leifert é o principal narrador da casa e deve liderar as transmissões do Mundial, caso o acordo seja firmado. Já sabemos que será Galvão Bueno, mas Leifert pode ficar ali como um apresentador, que ele já fez muito bem no Big Brother, por exemplo, ou ali, sei lá, dividindo ali um comentarista, semi-narrador, enfim, espaço para Leifert eles têm que encontrar. A expectativa do anúncio oficial movimenta o mercado esportivo e televisivo brasileiro. Se concretizada, a parceria dará ao SBT a chance de disputar a audiência em pé de igualdade com a Globo em um dos maiores eventos do planeta. E é isso. E a única coisa que tá faltando o SBT anunciar é o amarelinho. Porque com o amarelinho, a Globo e o SBT transmitindo em 94, nós fomos tetracampeões. Ou seja, Estados Unidos, SBT e Globo transmitindo. O nome da narração icônico na época foi Silvio Luiz, agora é Galvão Bueno. Tem tudo aí para o Hexa finalmente vir lá nos Estados Unidos. Vamos torcer e vamos acompanhar essa empreitada do SBT pela transmissão esportiva. É isso, tô deixando 2 vídeos aqui falando sobre mídia esportiva e futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.